gente não queria. Quem quer que sua mãe caia e bata a cabeça? Quem quer que, sei lá, seus parentes morram, um filho, alguma coisa? Mas aflições acontecem o tempo todo. Só que se a gente, de fato, confiar em Deus acima de todas as coisas, como a gente cantou aqui, essa canção que o Leandro escolheu, não seremos abalados. Eu sei que nós somos humanos e muitas vezes ficamos tristes, ficamos envergonhados, ficamos nervosos, ficamos abatidos por certas vezes, mas quando a gente lembra que tem um Deus acima de todas as coisas, acima de todas, mas tem cuidado de tudo, que nos ama e tem o melhor para nós, eu tenho que confiar. Então toda hora eu fiquei lá mandando mensagem para ele, mandando para ele, tá frente, expulsa, vamos lá, olha, isso aqui, e um motivando o outro. Por que, querido? A gente precisa lembrar um ao outro de quem é o Deus que nós servimos. Porque no momento da pressão, no momento da aflição, nós mostramos quem nós somos de verdade. A pressão cria diamantes. A fornalha purifica o ouro. Então a provação, toda e qualquer provação de Deus é para fazer a nossa fé crescer. Só que tem gente que na pressão desiste. Na pressão recua. E nessa história da Bíblia a gente vai ver isso bem ilustrado. Mas eu quero destacar aqui, quem é você na hora da pressão? Eu comprei uma blusa lá do irmão, está vendendo essa blusa aqui, está escrito aqui, Pressure is a privilege. Quer dizer, pressão é um privilégio. E realmente, ninguém quer passar por pressão. Ninguém quer passar por problemas. Ninguém quer pegar às vezes a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir após Jesus. Essa é a parte chata, a gente quer as promessas. A gente quer todas as coisas. Agora, tem que negar o irmão, tem que amar meus inimigos, tem que oferecer outra face, tem que abençoar aqueles que me amaldiçoam. Essa parte, Jesus, tem que dar o dízimo de oferta. Essa parte, Jesus, eu não sei qual parte da Bíblia tem confrontado você, mas eu quero dizer, a palavra é para confrontar. Porque se não está confrontando, não é a palavra de Deus que você está lendo. Porque sempre que alguém se ofende, eu sei que é uma verdade que ela não está deixando transformar. Se a pessoa se ofende com uma palavra de perdão, diga que não está, é porque ela precisa do quê? Se uma pessoa se ofende com a palavra de dízimo de oferta, é porque ela o quê? Não quer dar. Se a pessoa se ofende sobre dons do Espírito, adivinha o que é? Ela não tem dons e não quer dons. Já reparou que toda a verdade bíblica, quando vem ao nosso encontro e confronta a nossa realidade, às vezes a gente se ofende, porque o coração orgulhoso se ofende, mas o coração humilde se permite transformar. Quem é você nessa hora da pressão? Quem é você? É alguém que fala isso não assim. Então você não vai convertir. Você está como Pedro, seguindo Jesus, mas cortando a lei dos outros. Você está como Pedro, andando sobre as águas, mas ainda não é convertido. Você está como Pedro, orando e curando os enfermos, mas Jesus no final chegou, Pedro, quando você se converter, meu querido, imagina, você está andando sobre as águas, expulsando demônio, curando enfermos, fazendo tudo, e Jesus fala para você, Renan, Bíblia, Daniel, Juanito, Beth, quando você se converter, meu querido, aí se você tem um coração amoroso, não vai seguir não. Mas se você tem um coração humilde, Deus, o que eu preciso fazer para me converter? O que eu preciso fazer para mudar? Porque eu não quero permanecer o mesmo. Eu não posso continuar dessa mesma forma. Então, aqueles que puderem abrir sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Ruth. Faz tempo que eu não conheço, não tem. Tinha uma Ruth aqui na igreja, não tinha? Tinha. Tá, Ruth. Tinha uma Ruth aqui na igreja. Faz tempo que eu não conheço Ruth. Está em falta. Dei o nome de Ruth nos próximos filhos. Noemi também. Noemi, nunca conheci uma Noemi. Quem já conheceu uma Noemi? Caraca! Você conheceu essa Noemi? Eu pego o Lucas, eu já conheci o Mônica. Eu falei, meu irmão, com J, eu falei, se qualquer um encontra, acaba o mundo. Se eu encontrar outro, vou ali acaba o mundo. Mas querido, livro de Ruth, capítulo 1.
E versículo 1, a gente vai ler agora. Posso ler, igreja? Amém! Vamos lá. E sucedeu que nos dias em que juízes julgavam, ou seja, os governadores desse tempo eram os juízes da época, houve uma fome na terra. Está ali, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, o país que está tendo fome, gente, é Israel. Belém, a cidade do pão, está tendo uma grande fome. Cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moab. Moab eram os povos moabitas que tinham outros deuses, outra cultura totalmente diferente. Mas, vamos falar primeiro. Por causa de quê, querido? Uma grande fome, uma grande necessidade, como de sustento, de sobrevivência. Um homem de Belém, da cidade de Judá, foi com a sua mulher e seus 2 filhos. Essa mulher é Noemi e seus 2 filhos Eliate. Basta passar o segundo 2 agora. O nome desse homem era Elimelec. Nome ótimo também, para você colocar no seu próximo filho. E o de sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Quilion é maneiro. Quilion é maneiro. Qual é o seu nome? Quilion. Bota pra hora de Quilion. Aí, essa família era de Efratá, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moab e ficaram morando ali. Ficaram morando ali por causa de quê, gente? De uma grande fome, necessidade. É como se fosse aqui: o país está em crise, está quebrado, muita gente faz o quê? Vai para outro país. Venezuela, está todo mundo saindo de lá, da África, muitas coisas, vai tentar a vida em outro país, porque ou não conseguiu, ou está passando uma grande necessidade aqui, ou está vendo uma crise. Eles falaram: vamos sair, que a gente precisa sobreviver. Esse homem, Elimelec. Algum tempo depois, Elimelec, o que, gente? E Noemi ficou com os 2 filhos. Para aí. Primeiro você entendeu o contexto cultural da época. A sociedade da época era totalmente diferente. Não tinha direitos humanos, não tinha direito civil, não tinha direito de nada. O que regia o povo era a palavra de Deus, era a lei de Deus, ou que a cidade já era uma teocracia, ou seja, o governo de Deus. Eram homens e juízes que determinavam, segundo a palavra de Deus, a lei de Levítico, a lei de Deuteronômio. E aí, gente, o que acontece? A mulher não era apontada, assim como as crianças. A mulher não tinha voz, ela tinha que estar no templo e ficar calada. Até hoje, os judeus, se você for no templo judeu hoje em dia, tem um templo só dos homens e as mulheres se encontram embaixo. Não pode cultuar no mesmo lugar. Eles têm essa cultura até hoje. Então, tu vê que a mulher não tinha voz. E a mulher não podia trabalhar. A mulher era totalmente dona de casa. Ou seja, quando o marido dela morria, ela perdia o quê? O seu sustento. Mas ela tinha o quê? 2 filhos. Então, quando uma mãe perdia o seu marido, mas tinha filho homem, ela continuava sendo sustentada pelos seus filhos. Porque só o homem podia trabalhar. Se ela tivesse 2 filhas, ela não poderia ter sustento nem as filhas. Beleza? Continua aí. Que casaram com moças moabitas, Quilion e Malom. Os 2 filhos de Noemi casaram com filhas do que, gente? Adoravam outros deuses. O deus de Moabita era um homem bode, com cabeça de bode. E eles tinham vários rituais lá do Idol. O nome de uma delas era Orfa. Esse nome está mais ou menos, não foi legal não, mas também se quiser, tá aí a dica. O nome dela era Orfa. E o da outra, Ruth. Quem aqui já conheceu a Ruth? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Quando já fazia quase 10 anos, ou seja, quase 10 anos que eles saíram de Israel por causa de uma grande fome, estavam vivendo um novo país, com novas regras, novas culturas, novo tudo. E os filhos dela, de Noemi, se casaram com mulheres moabitas, que era a Ruth e Orfa. Pode passar. Só que acontece, Malom e Quilion também morreu. Gente, imagina agora, Noemi está sem descendência, porque Malom e Quilion não tiveram filhos. E isso era a pior coisa. Agradeço, mulheres, por estar nascendo esse tempo. Amém? Amém? Sabe de palmas, mulheres? Se você quiser, mas Deus sabe todas as coisas. Aquele tempo também era bom, tinha um lado bom. Mas mulher naquele tempo, gente,
Quando o marido morria, os filhos, o homem morria, acabou. Você só tinha duas alternativas para a sociedade: mendigar ou se prostituir. Eram as duas alternativas quando morria o homem. Ela perdeu o marido e ela perdeu os dois. Mas quem levou ela para Moab? Foi Elimelec. E ela ficou lá. Continua. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Você está entendendo por causa desse destaque? É para você entender. Quando você entende o contexto da época, você fala: caramba, ela está errada, agora acabou. Porque, gente, quando uma mulher não tinha filhos, o nome da família não continuava, a descendência não continuava, isso tivesse acabado, o teu nome vai ser esquecido. Depois vocês vão entender isso. Um dia Noemi soube que o Senhor o quê? Tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moab com as suas noras. Querido, primeira coisa, volta. Ela não se esqueceu de Deus. Apesar de ela ter saído do seu país, da sua cultura, por causa de uma grande necessidade que houve, ela não esqueceu de Deus. E provavelmente ela tinha contato com pessoas lá. Porque um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Há 10 anos atrás passava por uma grande fome. Ou seja, ela tinha contato e ela continuava reconhecendo o Senhor, ela não adorou outros deuses. Noemi se aprontou para sair de Moab com as suas noras. Era uma sogra legal, tá vendo? Porque as noras, também que eu falei, elas só teriam direito a essas duas coisas. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho, olha o que aconteceu, gente. Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães, porque elas são moabitas, são de outra religião, outra cultura, tudo diferente. Não tinha mais obrigação com ela, que era sogra de outro país, de outra família. Vão para as suas famílias e fiquem com suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, abençoe, assim como vocês foram boas para mim e para os parecidos, os filhos dela. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tem o seu lar. Não me abençoa para elas. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto. Amavam a sogra. Olha que coisa legal. E disseram: gente. Ai, meu Deus do céu. Vocês levaram de uma piada. Por que Pedro negou 3 vezes Jesus? Porque Jesus curou a sogra. Estou brincando, a terra maldosa. Vamos lá. Mas elas amavam a sogra e a Noemi amava. Pegamos a relação, Daniel. Agora vai botar para todo mundo, Ana. Vamos lá. E disseram: não. Olha só. As noras falaram o quê? Não. Nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: volte, minha filha. Ou ela não gostava dela, né? Ela disse: não, minha filha, vai. Me segue não. Por que vocês querem me seguir? Eu acho que ela está insistindo muito, né, gente? Volte, minha filha. Por que querem ir comigo? Eu já ia começar a duvidar. Eu acho que minha sogra não gosta de mim, não. Vocês acham que eu ainda poderia ter filhos para casar com vocês? Vai passar? Voltem para casa porque já estou muito para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse a noite chegasse a ter filhos, pode passar? Será que vocês iriam esperar até que esquecesse para vocês casarem com eles? Você fala que não, meus filhos, o Senhor está contra mim. Olha só, isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Ela acreditava em Deus, soube que Deus estava abençoando o povo com uma grande colheita, mas quem ela acreditava? Que Deus estava contra, pode contar, não, pastor, estava contra ela. Às vezes você acha que por estar passando por um perrengue ou alguma situação difícil, Deus está contra você. Deus não é contra nós. A palavra descreve isso, que Deus é por nós. E quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem, até as coisas ruins estão cooperando de alguma forma para que você se permaneça no propósito para o qual ele te criou e te designou antes da fundação do mundo.
Mas Noemi começou a achar que porque o marido morreu e os filhos morreram, gente, se coloca no lugar dela. Ela está no momento de quê? Luto, dor, desesperança, de tudo de ruim. Eu só consegui entender isso porque um dia a gente estava fazendo uma célula na época que a Luana falou no meio da célula, ela teve uma revelação que eu achei muito legal. Porque todo mundo brincava e eu começava a replicar também sobre a mulher de Jó. Porque a mulher de Jó estava o quê? Amaldiçoa teu Deus e morre, não sei o quê. A gente, podia matar essa mulher. Aí a Luana falou assim: se coloca no lugar dela. Perdeu todos os filhos, casa, tudo. Ela estava numa extrema dor emocional. Ela não falou aquilo que a mulher, tanto é que ela continuou com o Jó até o fim, teve mais filhos. Quantas vezes eu e você não falamos besteira para Deus? Quantas vezes você duvidou, você amaldiçoou, de repente Deus falou: Deus, não quero mais você, vou me afastar, muitas coisas vão por embora. Deus está falando comigo. Ainda bem que Deus não responde a esses momentos. Ele permanece fiel e ele te entende. Mesmo no seu momento de dor. Então não mais julgue a mulher de Jó e nem Noemi, porque ela estava num momento de muita dor e aflição, de acabar perdendo os 2 filhos e todos os cânceres da descendência. É claro que não, meus filhos, o Senhor está falando isso e deixa muito triste, porque vocês também estão sofrendo. Pode passar agora. Aí elas começaram a chamar outra vez, estão órfãs. Se despediu. Eu acho que ela estava esperando de alguma forma, não sei, posso cogitar várias coisas aqui, mas não está escrito que eu não posso livrar. Só um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Eram outros deuses, outra cultura. Volte você também para casa com ela, pode passar. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Ela tentou. Está aqui exclamação. Não me proíba! Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para me abandonar. Onde a senhora for, eu irei, e aonde morar, eu também morarei. O seu povo será meu povo, e o seu Deus será meu Deus. Amém, glória a Deus. Agora você entendeu o contexto cultural da época que parte do filho. Ela está abandonando os deuses dela todos. Toda a cultura, tudo que foi ensinado pelos pais dela desde criança, ela aprendeu de alguma forma com os filhos dela sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ela ouvia histórias com certeza sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ela decidiu: vou te seguir até o fim, porque o meu Deus será o teu Deus, eu vou morar onde você vai morar e tal. Queridos, isso é muito forte, e eu quero dizer que Deus tem um novo tempo chegando para a sua vida. E para isso acontecer, muitas vezes a gente está passando por um perrengue que faz a gente sair do nosso lugar. Pode ter sido uma decisão errada de Elimelec, que não soube lidar com aquela necessidade e saiu para Moab e aconteceu tudo aquilo. Mas Noemi continuou ouvindo falar do seu povo, e ela ouve que Deus está abençoando. A seca não pode impedir a colheita de quem está debaixo da palavra de Deus. Querido, a gente vai ver aqui, depois a gente não vai ler todos os textos, mas você vê essa história que é linda, mostra o amor de Deus ali, que Deus tem um novo tempo para a sua chegada. Não importa a escassez, a crise que você esteja passando, como Noemi está passando, luto, caos financeiro, caos de descendência, caos de vergonha de nome, ela só tinha 2 opções: se prostituir ou se mendigar. Mas querido, quem tem Deus tem a terceira. Quem tem Deus nunca vai escolher opções que o mundo dá. O mundo lá fora vai falar: ou você mata, ou você rouba, ou você se prostitui, ou você vai fazer um montão de coisa errada. Não! Quem tem Deus segue outra lei, quem tem Deus segue outras opções. E Noemi sabia disso. A sociedade falava: se prostitui ou mendiga. Não, vou voltar para a minha terra, porque Deus está abençoando o meu povo com colheita. Só que olha o momento que ela está passando. Ela acha que Deus está a favor dela, sim ou não? Ela falou que o Senhor está contra mim. E se você depois, assim que ela chega em Israel, todo mundo reconhece Noemi. Noemi, que não sei o que essa aqui. Ela fala: não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, porque a minha vida está amarga, porque Deus foi contra mim. Gente,
Gente, ela tinha tudo, assim como o filho pródigo, vergonha de voltar para Israel. Mas ela venceu essa vergonha porque ela sabia que o novo começo dela estava apenas com Jesus, estava apenas com Deus, estava apenas com o Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A questão é, você vai quebrar teu orgulho ou vai escolher as opções que o mundo te dá? Porque a Noemi sabia de Deus, mesmo ela toda quebrada, mesmo ela em luto, mesmo ela triste, chorosa, desesperada, sem mais ninguém para ter apoio, ela falou: eu vou para a terra dos meus pais. E quando ela chegar, ela fala: me chama de Mara, não sou mais Noemi. E Noemi, gente, quer dizer abençoada, provedora. Ela decidiu mudar a identidade dela. Ela achou que por causa daquilo ali, Deus estava amaldiçoando ela. Quando na verdade não. Era Deus providenciando algo novo na vida dela, como ela nunca imaginou. E, gente, essa história é tão linda, mas tão linda, você vai entender no final. Então, não importa o que você esteja pensando, Deus não está contra você. Fala para o seu lado: Deus não está contra você. Não, fala com fé, com grande profeta: Deus não está contra você. Deus é por nós, não contra nós. Então, até as coisas ruins que preparam contra você, contra mim, contra a igreja, contra o que for, Deus está trabalhando para que coopere com o seu reino. Só que eu não entendo. É o mistério de Deus. Noemi não queria passar uma grande fome. Noemi não queria perder o marido nem os filhos. Tu acha que ela planejou isso? A ordem natural das coisas é os pais partindo primeiro do que os filhos. Porque não existe dor maior do que é de perder um filho. Porque mulher, quando perde marido, é viúva. Quando os pais morrem, você fica órfão. Mas quando o filho morre, não tem nome. Imagina a dor, os desesperos de Noemi, e mesmo assim ela fala: vou para ajudar. Ela se despiu do orgulho, ela foi humilde o suficiente para falar: Deus está contra mim, mas ainda assim eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o meu Deus, eu vou voltar onde tudo começou, então onde eu nunca deveria ter saído. Porque eu saí por causa de Elimelec. Eu não sei o que fez sair da terra da presença de Deus, da terra da promessa de Deus, aquilo que Deus tinha para você, e você se deixou levar. Mas às vezes tem que acontecer um turbilhão de coisas para que você volte. E isso não é que Deus é contra você, é porque Deus ama você. Porque Deus sabe de coisas que você não sabe, Deus já viu coisas que você não viu. Só que a questão é: você vai continuar confiando nele? Aleluia. Queridos, e é interessante, porque a gente começa a entender que absolutamente nada do que vivemos ou ainda iremos viver é surpresa para Deus. Deus tem o poder de usar o improvável para trazer o inimaginável. O negócio com Deus com você é antigo. Salmo 139, 13 e 16, Jeremias 1, 4 a 5, Efésios de 4 a 6 fala que Deus te criou, te formou, desde o meio da sua mãe, te criou e pensou em você antes da fundação do mundo. O negócio com Deus com você é antigo. Amém. E Deus tem ciúmes de você. Fala para você falar: o negócio comigo é antigo com Deus. Mas sempre vão se levantar opositores das promessas. E a gente tem que aprender a enfrentar as crises, querido, com fé. Entenda que devemos nos mover na direção da palavra, na direção da provisão de Deus, querido. No texto que a gente leu, e que Noemi, ela falou o quê? Que ouviu, que soube que Deus estava ajudando o povo. Sim? E a Bíblia seguinte fala assim: e ela decidiu voltar. Não fala que ela ouviu Deus falando com ela. Não fala que ela sentiu a presença de Deus. Não fala que um anjo apareceu. Ela só soube. E ela decidiu. Você continua esperando um anjo tem que descer aqui para eu sair dessa terra maldita, para eu sair dessa vida de pecado. Ela só soube, decidiu. E é toda quebrada. E aí? Deus está falando com alguém aqui, querido? Devemos mover na direção da palavra.
É interessante notar que ela decidiu voltar quando soube. Você já sabe muitas coisas e até hoje não decidiu. Você já soube que Deus tem promessa, que Deus te ama, e ainda assim você não se abriu para Ele, e ainda assim você não vai se render totalmente a Ele. Até quando? Viva o extraordinário de Deus, filho. Então, a Bíblia não diz que Deus chamou ela apenas soube se mover nessa direção. Tem gente aqui esperando uma confirmação, querida. A confirmação é a sua decisão de obedecer. O filho pródigo, ele decidiu sozinho voltar. Decidiu sozinho, por quê? A Deus apareceu para ele, volta para casa. O anjo desceu e falou, volta para casa. Ele caiu em si e falou, minha vida está horrorosa. Noemi também, minha vida está acabada. Gente, você se colocou nessa situação, você tem que sair dela. Tem gente que se coloca em Moabe, aí está esperando Deus fazer o mover para tirar, e você tem que sair. Você que se colocou nessa situação, você que foi com suas próprias pernas até lá, aí se quebra toda e não vai voltar. Não, só vou se o profeta se arrependa e volta, porque Deus tem o melhor para você, mas Ele não vai tomar essa decisão. O pai do filho pródigo ficou aguardando ele lá. Deus estava aguardando Noemi voltar para mudar a história da vida dela, a história da descendência dela. Mas se ela não decidisse, a gente não estaria contando a história dela aqui. Será que a sua descendência vai continuar existindo? Vai continuar falando de Deus? Se você não tomar uma decisão hoje? Ou será que você vai ser esquecido? Porque se Noemi não tivesse feito nada, ela seria esquecida. Ela morreria em Moabe. Quantas pessoas já foram esquecidas porque não se decidiram? Ficavam compactuando o pecado. Pare, você se colocou. Uma certa vez a gente estava no monte e uma jovem perguntou: tem vergonha de voltar para Deus e tal. E aí meu irmão na época deu um conselho para essa garota e falou assim: você não teve vergonha de fazer o errado, teve. Você foi lá, se envolveu, fez, aconteceu, mostrou para o mundo todo, postou. Aí agora que você tem a chance de fazer o certo, você tem vergonha? É uma vergonha na tua cara. Não é para mim não. Toma vergonha na tua cara. Fala a pessoa do seu lado, toma vergonha na tua cara. Não tem vergonha de errar, agora tem vergonha de acertar com Deus, tem vergonha de pedir perdão, tem vergonha de falar: pai, peguei contra ti, contra o céu, igreja, peguei, ei, mãe, pai, peguei contra você, fulano, marido, esposo, que for, filho, eu errei. Tenha caráter, seja homem, seja mulher de Deus, porque é muito fácil se esconder. Posso continuar, igreja? Noemi não teve vergonha de retornar ao lugar da sua necessidade para ser saciada. Não foi fácil ela tomar essa decisão dele. Para algumas pessoas eles sabem seu orgulho, a vaidade, a reputação dela. O que vão pensar de mim lá em Israel? Pô, eu saí de lá, estava bem aqui, agora eu estou errado, vou que vergonha nessa minha família. O que vão dizer para mim? Vou voltar para o meu origem, vou falar lá, está tudo quebrado, está toda quebrada. Ela teve que vencer todos esses preconceitos da sociedade. E quando ela voltou para Israel, gente, ela estava sem marido, sem dois filhos, ou seja, ela não era ninguém. Agora, continuando. A fome, anota essa, pode mover você, ou deve mover você, ao lugar em que Deus vai te saciar. Às vezes é necessário você passar por uma fome de Deus, porque só Ele pode saciar. Eu estava com minha mãe fez uma lasanha maravilhosa, minha rainha da lasanha. Eu falo: mãe, não importa, a lasanha me deixa cheia, não deixa jeito. Olha, como você vai achar, não importa o quanto você esteja satisfeito nesse dia, no dia seguinte você vai ter fome.
Aí eu entendo porque Deus falou sede, fome e sede de justiça. A gente tem fome e sede todo dia. Ou seja, Deus está falando, tenha fome e sede de mim todos os dias da sua vida. Porque Deus está pronto para te saciar. Porque Ele é o pão da vida, a água da vida. Então cuidado. Porque, querido, a Noemi não deixou que o luto, depois de 10 anos, depois de tudo aquilo que ela perdeu, da desgraça que moveu, de perder o futuro, de esperança, de perder tudo, ela não esqueceu de Deus. Mas ela não deixou que as guerras momentâneas da terra roubassem dela a capacidade de perceber as movimentações do céu. Ela soube que Deus estava abençoando e se moveu para lá. Ela soube que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que perdoa, existe um Deus que nos purifica, nos santifica, nos limpa, nos salva, nos liberta de qualquer vício. E está pronto para nos perdoar, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguém aqui soube disso e falou, eu quero ir para lá, porque o mundo me condenou. Só tem duas opções, mas eu tenho uma terceira, que é Jesus. E Ele é o seu tudo. A Bíblia diz que os últimos dias serão como os dias de Noé na vida de Jesus, Renan e cada um aqui. As pessoas perderão a capacidade de ver Deus se movendo. Vão se dar em casamento, vão fazer tudo que Jesus vai voltar. Como é que foi no dilúvio? Eles construíram, nunca tinham ouvido a palavra chuva. Dilúvio, o que é isso? Mas eles falavam, pregavam, não é? Pegou ninguém, foi só a glória dele. Veio de novo de repente, assim vai ser a vida de Jesus. É todo mundo se dando casamento, trabalhando, viajando, fazendo as coisas, botando um monte de prioridade. E Deus está falando, estou movimentando, estou voltando. E a igreja dormindo. Vamos acordar a igreja. Ela não perdeu essa capacidade. E queridos, em nome de Jesus, nós não podemos perder essa capacidade do céu. Então a lição número 2 que eu quero dizer aqui para vocês. Cuidado, para a gente também não deixar o inimigo deformar nossa alma e achar que Deus está contra nós. Porque mesmo ela achando isso, ela decidiu voltar. Porque ela falou, muda meu nome, eu não quero, mesmo meu espiritual, não foi? Deixa o seu, eu vim pegar o seu, eu sou digno de ser chamado por tudo. Mas eles decidiram voltar. Quem é você? Por mais que esteja sua vida quebrada, quem é você para dizer que Deus está pronto para te perdoar? Deus tem prazer em ser misericordioso. Deus tem prazer em te levantar, em te honrar, te botar anel novo, vestes novas, tudo novo. E querido, a nossa obediência vai abençoar a nossa descendência. Noemi, por ter obedecido, ela volta, a gente vai ver isso depois de Ruth 2, que ela chega lá como estrangeira, a estrangeira não tinha direito algum. Mas, vai só, Ruth 1:22. Olha só o que acontece quando ela chega em Israel. E foi assim que Noemi voltou com a sua. Eles chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava. Ou seja, a provisão já está preparada. Você nem trabalhou, você nem semeou, mas você vai colher. Deus está falando aqui que Deus já tem uma provisão preparada para você. Ele só está esperando você decidir por Ele. Ele só está esperando você decidir voltar e falar, eu preciso estar no centro da vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é perfeito, Ele sabe o que é agradável, Ele sabe o que é bom, eu não. Deus já tinha uma colheita preparada e elas vêm semear. Deus tem um novo tempo chegando para a sua vida, querido. Deixa eu profetizar. Tem um novo tempo chegando para a sua vida de baixo. Se prepara para colher até onde você não plantou. Se prepara para colher até onde você não plantou. É isso que Deus quer te surpreender, querido. Elas chegaram na época das colheitas. Deus tem um novo tempo chegando para a sua vida. Pode se preparar para até colher o que você não plantou, Cristina. Porque a seca, Renata, não pode impedir a colheita de quem está debaixo da palavra de Deus. E aí, contexto de Ruth 2, vai chegar lá. Noemi fala para ela, Ruth, vai trabalhar em algum campo. E aonde deixarem você trabalhar, você fica ali.
Porque estrangeira, gente, seria humilhada. Uma mulher não é nada, não é contato ali com o mundo. Se ela chegasse em qualquer lugar para trabalhar, você fala, sai daqui, tá bom, nossa plantação e tal. Mas ela nem fala, vai lá e tenta colher, e aí e ver se alguém vai deixar de ser permanece. Só que passa aí, você vai ver o nome que é até o meu sobrinho. No Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem e muito importante. Ele era da família de quem? O marido de Noemi. Olha só para ver. Não existe coincidência, existe convergência quando você está debaixo da direção de Deus. Pare de achar coincidência aquilo que é convergência de Deus trabalhando para cooperar com o seu bem. Mas Deus está aguardando a sua decisão. Ela foi, que era um homem, pode passar, era irmão de Elimelec. Um dia Ruth disse a Noemi, deixa que eu vá para a plantação para catar trigo que eu falei para vocês. Vá, minha filha. Noemi deu uma ordem, ela estava muito velha. Pode passar? Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando as espigas que caíam. Ela pegava o resto do que caía dos trabalhadores. E por acaso ela falou a que era de Boaz. Volta. E Borá, ela não sabia. Como é que Deus trabalha? Às vezes você vai pegar um momento num lugar que você não esperava, que é chamado. Às vezes acontece uma ligação, às vezes acontece uma indicação, vem um cliente onde você nem esperava. Mas só que coincidência. É a convergência de Deus trabalhando para cooperar para aqueles que amam a Deus, querido. Querido, por acaso não Boaz para Elimelec, Boaz vê ela, o que é essa lei? Bonitinha. Eu falo assim, não. Mas ele olha e fala, pô, legal, estrangeiro, que não sei o quê, pô, deixa ela trabalhar aí, deixa ela trabalhar. E aí ela volta para a Noemi, ela pega umas coisas e dá alimento para ela, dá muitas coisas, e ela fala assim, ele deixou eu trabalhar. Ela falou, pô, tipo, glória a Deus pela ocasião, porque você podia ser humilhado, você podia ter sido expulso. O que eu quero tirar de lição para você anotar agora? Ruth foi trabalhar naquela. Ela não ficou parada. Ela não ficou, não. Ela foi? Ela foi? Então, não acho que você decidiu voltar para Jesus. Eu voltei para a presença de Deus. Agora eu vou ficar só parado orando e vindo para o culto. E o milagre vai acontecer. A Noemi falou, vai trabalhar. Deus só está aguardando você se posicionar. Deus só está aguardando você fazer a sua parte, porque Ele já está com a provisão feita para você. Queridos, olha só. Boaz ali. A gente vai ver, me perdi aqui que eu estou com a anotação certa. Mas a Ruth foi trabalhar. A fé não é um sentimento, é um comportamento. A fé não é um sentimento, é um comportamento. Entenda que o sim de Deus abençoa, o não de Deus protege, o espera de Deus prepara. Queridos, em nome de Jesus, às vezes a gente acha que vou estar no centro da vontade de Deus. Eu decidi voltar para Jesus, eu decidi seguir Jesus, eu decidi obedecer Jesus, as coisas vão começar a acontecer no mundo sobrenatural. Quem entende uma coisa? A gente gosta de falar disso, mas eu quero que você anote, se você puder, anota isso. Anota isso em nome de Jesus, vamos sério. A promessa de Deus será diferente do que você imaginou, mais lento do que você quer, e vai chegar mais longe do que você pensava. A promessa de Deus é diferente do que você imaginou, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Ou seja, o que Deus tem para você é muito além do que você imagina. Segundo, é necessário paciência. Vai ser mais lento do que você pensa. Não vai ser de um dia para o outro. Terceiro, e a gente fala aqui, é muito maior e muito mais longe do que você imaginou. Pastor Evangelista, eu estava vendo um pregador falando o seguinte, que eles foram comprar um terreno, olha só, compraram um terreno de $milhões lá nos Estados Unidos. E ele falou assim, vamos lá, a obra atrasou 2 anos,
por causa do coisa ambiental lá. Quando tinha que ver se tinha uma fruta, estava rara, e eles foram pedindo fazer algo durante 2 anos. E ele falou assim, cara, era promessa de Deus, a gente comprou o terreno, agora pode fazer a obra, só pode fazer a obra depois de 1 ano, depois de 1 ano fez, nesses 2 anos que a gente comparado, a gente começou a fazer culto online. E a gente alcançou várias nações. E hoje a gente tem vários campos online. O que Deus tem para a gente, ainda que as coisas saiam do nosso controle, é muito maior. Só que a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar no centro da vontade de Deus, a gente tem que continuar debaixo da obediência, trabalhando e não ficando parado. Amém, igreja? Então, agora que você entendeu o que é fé, não é sentimento, é comportamento, eu quero dizer que o Boaz era uma representação de Jesus ali. E se a gente entender o contexto da época, quando naquela época era assim, tá, gente? Por exemplo, eu sou o filho mais velho, só para você entender, tá? Eu morro, pela lei de levirato de Moisés e Deuteronômio, o meu irmão mais novo teria que casar com a Talita, para continuar a minha descendência, senão o nome da família é sumido. Ou seja, Boaz, pela lei de levirato de Moisés e Deuteronômio, tinha que o quê? Casar. Ela foi parar lá por o quê? Por acaso. Mas existia uma lei que cooperava para o bem. Você está vendo como Deus faz as coisas? E aí, querido, ela chega lá, e por causa dessa lei, ele conhece que tinha outro irmão. E aí, Boaz fala assim: vou pular o contexto para explicar aqui. Ele fala para Ruth: tem alguém que tem mais direito, que tinha outro irmão mais velho que ele. Ele tem direito primeiro. Se ele não te quiser, eu vou casar com você e vou ter você como minha mulher, minha esposa, e vou cuidar de você para conseguir a descendência da minha família. Olha só, Boaz era um homem rico e influente. Aí ele vai, chama o irmão lá do portão e fala: irmão, a nossa parente voltou pela lei, você tem mais direito do que eu, vamos lá. Você quer comprar as terras dela? Porque ainda tinha terra lá em Moab. Ela tinha terra no meio. Você quer comprar a terra dela? Aí o irmão dela fala: tua terra? Ele era rico também, provavelmente falou: vou comprar. Aí ele falou assim: mas você vai ter que casar com a Ruth, porque ela é viúva de Elimelec, nosso irmão e tal, que era do Noemi, e dos filhos dela, descendência vão continuar. Aí o irmão dele fala assim: aí eu não quero não, porque eu tenho muitas riquezas. E eu não quero perder, porque quando o irmão casava, por exemplo, o Sofia se casasse com a Talita, para continuar a minha descendência, ele ia continuar, a minha herança ia ser tudo como se fosse o meu nome, e é como se o nome dele não fosse continuar ali. Doideira, né? E aí, o irmão dele falou: então tá, você pode casar com ela. Aí ele pegava o cadastro dele, que era uma coisa da época lá, diante de 10 testemunhos, e falou: olha, prometeu, vocês viram e tal, vou casar. Aí ele chega lá, compra as terras e casa com a Ruth. Querido, quer saber algo mais lindo? Ele casa com a Ruth. E assim que ele casa com a Ruth, ele tem um filho chamado Obed. E esse filho traz alegria para Noemi, que ela pega o filho, a sogra, e começa a levantar, a falar. Aí sabe que toda Judá falou para ela: a sua nora vale mais do que 7 filhos. Porque deu um filho para ela, uma neta, um neto. Adivinha, Obed era pai de quem depois? Jessé. Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi, que veio a descendência de Jesus. Deus não só cuidou de Noemi, não só cuidou de Ruth, ele cuidou de toda a sua descendência. Abençoou toda a sua descendência. Querido, a sua obediência vai abençoar toda a sua descendência. A questão é, assim como a maldição é hereditária, se você amaldiçoa, se você profana tudo aquilo que é de Deus, você está levando essa maldição para a família. Você já viu aquelas famílias que tem divórcio? Aí todos os filhos têm divórcio, já viu? Maldição hereditária. Todo mundo morre de uma doença. Aí começa todo mundo morrer de uma doença. Tu vê que é uma maldição? Gente, e a bênção também acompanha a descendência. Também quando a maldição acompanha, as bênçãos também acompanham. Se você obedece a Deus, você é fiel a Deus. E isso abençoa toda a descendência de Noemi. Uma mulher que
que não tinha mais perspectiva de futuro, só tinha duas escolhas para a sociedade, ela decidiu voltar para Deus. Queridos, em nome de Jesus, Deus sabe de coisas que você não sabe. Você só precisa confiar. Você só precisa acreditar que Ele não está contra você. A Noemi tentou mudar o nome dela, mas ninguém chamava de Mara. Ela falou: me chama de Mara, que minha vida está amada. Mas todo mundo continuou chamando de Noemi, abençoada. Não deixe Satanás deformar sua identidade, porque ele quer roubar o seu destino. Satanás não queria que eu descendesse de Jesus existisse. A opressão que você vive demonstra o tamanho da promessa de Deus que Ele quer que você viva e que a sua descendência viva. Então, em nome de Jesus, vamos se colocar de pé. Que nós possamos aprender com Noemi e Ruth. A Ruth representa figurativamente eu e você, que devemos tomar uma decisão de abandonar o mundo, de abandonar Moab e falar: eu vou seguir Jesus. Teu Deus vai ser meu Deus, eu vou fazer o que você fazer, eu vou morar onde você mora, vou fazer o que você mandar. Boaz representa Jesus, que quer se casar com a sua noiva, a sua igreja, assumir a descendência e fazer filhos de Deus. Amém. Querido, Deus quer mudar a sua sorte, mas você precisa tomar a decisão hoje. Uma decisão que pode salvar toda a sua descendência. Uma decisão que pode mudar o quadro da sua história. Eu não sei em que situação você se encontra hoje, mas você pode tomar a decisão de voltar para o lugar da promessa, de voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído, que era se posicionar diante da palavra e viver a palavra de Deus trabalhando, porque Ele vai fazer uma convergência. E querido, você vai colher em lugares que você nunca plantou. Se essa palavra for você, vem aqui na frente e vamos orar por isso, porque